Você se lembra de segurar a mão dele? Seu coração bateu mais forte quando disse: "Eu também te amo." Você sentia que nada mais importava. Nenhum problema era grande, nada mais era rotina. Ele fez do mundo um lugar melhor. Você se lembra do quanto confiava nele? Aquela mão era a única coisa que você queria segurar. Claro que você se lembra. Você se lembra de tudo, nos mínimos detalhes. E não importa o quanto você tente, você não consegue esquecer todos aqueles lugares, músicas e memórias. A solidão te assombra. Você quer que parem de falar que tudo vai ficar bem. Gostaria de desaparecer e estar em qualquer outro lugar menos aqui. Mas nada ajuda. Até o tempo só faz a dor piorar. Agora seu coração está quebrado e você ergueu seus muros para não precisar confiar em mais ninguém. Mas e se seu coração pudesse ser curado? E pudesse ter um amor ainda maior, sem precisar esperar por ele? Pode ser difícil acreditar, mas existe alguém que te amou durante toda a sua vida. Alguém que te criou para amar e ser amada. E ele espera que você venha até ele e experimente esse amor. Ele é Deus, seu Criador. Ele sabe como curar seu coração e preencher esse vazio que você sente. Apenas o amor dele pode restaurar a sua confiança e esperança. Seu amor não te trará dor e decepções. E ele fará do mundo um lugar mais gentil e brilhará através de você. Você não queria encontrar um amor que mudasse a sua vida? Hoje você tem essa chance. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos mais uma vez nos reencontrando para culto ao nosso Deus. Este é um momento especial nos nossos lares, nesse momento de distanciamento social, mas que nós não podemos perder a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros, através das redes sociais, através da internet. E nesse momento nós queremos saudar a todos, seja da Igreja Batista da Vermelha, de outras igrejas, ou que não seja evangélico, que Deus fale ao seu coração, fale aos nossos corações a respeito daquilo que é o propósito dele para nossas vidas. Vamos orar, invocar o nome do Senhor neste culto. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio, meu Pai, de nesse momento nos dirigirmos ao Senhor em culto de adoração e louvor e também, Pai, de reflexão da Tua Palavra. Clamamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através de cada momento deste culto, e que a Tua Palavra seja vigorosa em transformar na nossa mente o nosso coração, em nos conduzir para Cristo, para um relacionamento íntimo com Ele, meu Deus. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo essa mensagem, este culto, cada pessoa que está prestando esse culto junto conosco, aqueles que vão ver na internet depois desse tempo, deste momento, ao vivo, mas que nós, ó Deus, clamamos que onde chegar esta palavra, esse culto, as pessoas possam, ó Deus, ser impactadas com o Teu Santo Espírito, falando aos seus corações. Obrigado por cada pessoa, cada família, meu Pai, que nesse momento está pronta para adorar ao Senhor, e que o Senhor nos aprimore cada vez mais nessa adoração a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amados, vamos louvar ao nosso Deus nesse momento, cantando o hino de número 15 do nosso cantor cristão, Exultação. Cante, louve ao Senhor. O Senhor, faça com que seu vizinho ouça a canção, o hino, e saiba que sua família adora ao Deus Todo-Poderoso. Cantemos.
acontecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultou e vem de todos louvar a Jesus, salva-luz, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos eu. Graça e paz, irmãos. Nesse momento nós vamos entoar louvores ao nosso Deus, colocar os nossos corações diante dele e entender que ele é quem conduz as nossas vidas. Esse é o momento em que você pode fazer desse louvor a sua oração e sempre lembrar que as circunstâncias, elas não mudam o caráter do Senhor. Continue confiante e entenda que Jesus é a nossa própria esperança. Amém? Amém. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 2:20: e assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em nós. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dá, forças renovar. Só do Senhor és o caminho, só do Senhor és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Glória a Deus. Ele brilha mais que o sol. Ele é glorioso Deus. Declare ao Senhor Jesus. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Ele brilha mais que o sol. Ele é glorioso Deus. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome
espírito de louvor e adoração. Vamos dar continuidade. Você pode estar compartilhando com outras pessoas, para que elas possam ser edificadas também. Nesse momento nós vamos louvar o Senhor com muita alegria. E que a graça de Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém? Santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grandioso. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Jesus, por esse amor tão grandioso. Amém. Glória a Deus. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Eu passei aqui para te fazer um convite muito especial.
No mês de maio, nós teremos os 31 dias de oração Jesus Transforma a Minha Família. Serão 31 dias onde seremos edificados com mensagens através do pastor Sam Tipt, áudios, vídeos e uma jornada de oração por nossa família e em especial por aqueles nossos familiares que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Quero lhe convidar a estar conosco. A cada segunda-feira, nós teremos uma live às 10 horas da manhã, horário de Brasília, em nossos canais, para compartilhar com você o desafio de oração e evangelização daquela semana. Nós teremos uma série de materiais que já estão à sua disposição. Você pode entrar neste link que está aparecendo aqui no vídeo e você pode baixar todo o material gratuitamente, para que você, o seu pequeno grupo, a sua igreja, possa realizar esta grande campanha de oração Jesus Transforma a Minha Família. E no último final de semana de maio, nós teremos uma grande mobilização evangelística e de oração totalmente online. Nós queremos convidar você para que naquele final de semana, o último final de semana de maio, você possa compartilhar com seus familiares que ainda não conhecem a Jesus o link desta grande conferência online que o pastor Sam Tipt estará ministrando a palavra de Deus. Jesus Transforma a Minha Família. São 31 dias agora no mês de maio. 31 dias de bênçãos, de paz e principalmente de evangelização da nossa família. Podemos contar com você? Entre agora neste link e baixe todo o material. Deus te abençoe. 31 dias de oração. Jesus Transforma a Minha Família. Meus amados, que coisa maravilhosa! Neste mês de maio, nós já começamos a campanha de oração, de intercessão por nossas famílias. Jesus Transforma a Minha Família. Esse é o tema da campanha que está sendo capitaneada pela nossa Convenção Batista Brasileira, a nossa Junta de Missões Nacionais. E essa campanha, todos os dias, nós temos áudios para reflexão. E durante a semana nós estamos enviando para cada irmão nos nossos grupos atividades que vão nos ajudar a pensar na família como algo que é essencial no projeto de Deus. Vamos recitar o tema? Você aí na sua casa? Jesus transforma minha família. Glória ao nosso Deus. Vamos nesse momento ter um período de oração pelas famílias. Dois irmãos vão se dirigir ao nosso Deus, clamando ao Senhor por nossas famílias. E logo depois nós vamos cantar o hino de número 398 do nosso cantor cristão. Não deixe de cantar, de louvar com sua família, porque toda família que está debaixo da graça de Deus é uma família feliz. Portanto, vamos cantar Sou Feliz 398 depois do nosso período de oração. Oremos então. Bendito Deus, eterno Pai, nesse momento, Pai querido, nos prostramos aos Teus pés e rendemos-te graças, bendizemos o Teu nome pela Tua bondade e misericórdia. Senhor, sabemos que em toda e qualquer situação o controle está em Tuas mãos. E é por isso que nós recorremos a Ti. Por isso que nós te buscamos diante das nossas impossibilidades, porque tu és o Deus do impossível, o Deus que tem o controle de toda e qualquer situação. Pai amado, nesse momento, eu quero colocar diante de ti e rogar em favor das famílias da Igreja Batista da Vermelha e suas congregações, pedindo, Pai, a tua proteção nesse momento de pandemia, deste vírus que tem assolado o nosso país e até o mundo. Pedir que esse vírus, ó Deus, não venha nos atingir. Que o Senhor esteja trazendo proteção a todas as famílias da igreja. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê a saúde física, mental e espiritual.
e não permita, Deus, que qualquer enfermidade venha nos atingir. Senhor Deus, eu quero rogar também em favor dos nossos entes queridos, membros de nossas famílias que não têm Cristo como Salvador. Pai, pedindo que a Tua graça venha alcançá-los. Sei que muitas famílias estão se reunindo em casa, fazendo os seus cultos domésticos, buscando, Deus, a Tua face. E nesses momentos há muitos membros que estão ouvindo e que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Que o Senhor abençoe, para que eles, ó Deus, venham, em ouvindo a Tua palavra, entender o Teu plano de salvação e entender a necessidade urgente de consagrar as suas vidas nas mãos do Senhor. Que pelo Teu Espírito, Pai, o Senhor esteja alcançando os membros de nossas famílias, nossos familiares, que ainda não têm ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pai querido, eu quero rogar também em favor dos profissionais de saúde, eles que não podem ficar em casa porque têm, ó Deus, que cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que estão nos hospitais, e nós pedimos a Tua proteção para todos os profissionais de saúde, não apenas aqueles que são membros de nossas igrejas, os nossos irmãos em Cristo, mas a todos os profissionais de saúde que têm dedicado, ó Deus, as suas vidas para estar cuidando, ó Deus, dos enfermos. Pedindo que o Senhor proteja, não permitindo que este vírus venha, ó Deus, infectá-los. Guarda eles dessa pandemia e ajuda para que eles possam, Deus, levar o tratamento adequado, os cuidados adequados para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Guarda cada um deles, abençoa, dá o Teu temor a cada um. Pai amado, obrigado por nos ouvir, obrigado porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos com fé, no nome de Jesus, o Senhor nos atende. E é baseado, Pai, nas Tuas promessas, que nós chegamos até a Tua presença, nesta oração, para clamar, para pedir em favor, ó Deus, dessas necessidades. Traz-nos, ó Deus, a saúde física, a saúde mental e espiritual neste momento. Edifica as famílias, fortalece, e que o Teu temor esteja no coração de cada um. Muito obrigado por nos ouvir. Atende a nossa oração, pois oramos e de já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado e de imensa misericórdia, nós Te louvamos, Pai, pela Tua imensurável graça e pelo Teu amor, Pai, que preenche e tem nos conduzido a cada dia, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, por este período de campanha, mês de maio, mês da família, a campanha Jesus Transforma Minha Família. E nós Te agradecemos pelo Teu cuidado diário e nós Te pedimos, Pai, que nesse tempo seja um tempo em que nossas famílias sejam verdadeiramente impactadas com a presença do Senhor, Pai. Nós Te pedimos que esse tempo seja um tempo de avivamento em nossas famílias. Nós Te louvamos porque este período tem nos oportunizado estar mais próximos uns dos outros e que, em nome de Jesus, essas vidas sejam impactadas pelo Senhor e que vidas sejam salvas, Pai, e que as pessoas, aqueles que são das nossas famílias, que estão afastados, que eles desejem voltar para os caminhos do Senhor e que aqueles que ainda não tiveram a experiência com o Senhor, eles venham a desejar
e se prostrar diante do Senhor e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te agradeço, Pai, desde já. Nós te pedimos que famílias sejam restauradas nesse tempo. Faz o teu querer sobre nossas famílias e é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
O momento é de saudade esperançosa. Sentimos falta dos sorrisos e dos abraços, de segurar na mão do outro e orar, ainda que oração silenciosa, de reconhecer nas ações de cada um os traços da beleza e graça daquele que veio nos salvar. Sentimos falta da alegria das crianças, transitando entre os adultos, de perceber esperança em seus olhares, como quem caminha longas distâncias, sabendo que não tropeçarão nas ciladas astutas, pois se sentem seguros nas verdades propagadas. Sentimos falta das senhoras idosas, elegantes, ensinadoras, companheiras, de ouvi-las contar suas histórias, de sentir o seu perfume de avós, de aprender com suas carreiras e de contabilizar suas vitórias. Sentimos falta da juventude, desse olhar de eternidade sutil, presente na face de cada jovem, em flagrante expressar de virtude deste tempo que lhes pertence, vidas preciosas. Sentimos falta do movimento da chegada e das conversas na saída, das brincadeiras intuitivas e até das ameaças veladas, revelando a velha criatura caída, mas que se esvai na graça obtida. Sentimos falta de cantarmos juntos, de perceber a espiritualidade brotando na expressão de cada um, de observar o agir do Espírito Santo arando os corações, independente da idade, e o Cordeiro exaltado na conversão de algum. Sentimos falta, saudade esperançosa. Somos igreja, somos uma família. Irmãos, que saudades dos nossos encontros. Que maravilha podermos ter essa esperança, ter essa saudade esperançosa de que em breve estaremos juntos, louvando e adorando ao nosso Deus, porque de fato estar em Jesus é que nos faz feliz, não importa a circunstância, estar com Cristo nos faz uma pessoa feliz. Nossa mensagem bíblica desta noite, o texto sagrado está em Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Está escrito: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que Deus abençoe a palavra em nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Pai Celestial, muito obrigado, meu Pai, por esse momento especial de reflexão da Tua Palavra. Clamamos, ó Deus, que o Senhor conduza-nos nesse momento, instrui-nos, ó Espírito Santo, e fala a cada coração, independente das palavras que saírem dos meus lábios, seja a Tua voz, segundo aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um especificamente, que seja ouvido por cada pessoa. Muito obrigado, meu Deus, e que nada interfira na compreensão correta destas palavras. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, porque temos essa liberdade de poder pregar a Tua palavra, ensinar o Teu propósito para a vida do ser humano, de maneira, Senhor Deus,
que muitas pessoas em vários lugares, simultaneamente, podem ter acesso a esta palavra. Dirige-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite nós queremos pensar um pouco sobre esse texto da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da galáxia. Ali nós temos o destinatário dessa carta, são igrejas na região da galáxia. Os estudiosos têm uma certa diferença, não é? Alguns acham que é a galáxia do norte, outras é a região do sul, mas o que importa é que igrejas precisaram receber esta carta e Deus nos deu o privilégio de poder acessá-la em nosso tempo, conforme o grande ensinamento que Deus traz nesta carta para os nossos corações. O que nós temos que provoca essa carta do apóstolo Paulo? Nós temos uma situação difícil naquela igreja, porque os judaizantes, pessoas convertidas a Jesus Cristo, oriundas do judaísmo, elas estão ensinando na igreja que os crentes, os cristãos, os discípulos de Jesus precisam também praticar a lei, praticar os requisitos da lei judaica para poder de fato concretizar a sua salvação e a sua condição de filhos de Deus. O apóstolo Paulo então escreve essa carta com urgência para aquelas igrejas, para tirar essas dúvidas, para mostrar corretamente qual é a doutrina de Cristo a respeito da filiação a Jesus Cristo, ou filiação a Deus através de Jesus Cristo. Nós podemos compreender, irmãos, que esse é um momento importante para a igreja daquela região, porque quando uma doutrina errada penetra dentro da igreja, a igreja termina vivendo uma vida e uma relação com Deus que não é adequada conforme o ensino do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 3, do versículo 23, ele deixa bem claro essa questão da filiação com Deus em relação à prática da lei. Por exemplo, no versículo 23, olhando o contexto anterior do texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 23, Paulo argumenta a função da lei como um tutor. Ele diz então: antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que é de futuro haveria de revelar-se. Então ele vai explicando calmamente, no sentido de didaticamente, porque na verdade Paulo não estava tão calmo quando escreveu esta carta. Nós temos expressões de irritação nesta carta por causa do desvio de alguns irmãos, mas ele vai explicando didaticamente que a lei nos serviu ou serviu aos judeus como um tutor. Tutor é aquele que cuida da criança, que educa a criança até que ela possa assumir a sua condição de filho, no contexto da família. E Paulo então vai explicando, ele diz que essa lei foi um aio, ou seja, esse tutor, e ele no versículo 25, ele é bem claro, ele diz: a fé substitui a lei nessa relação com Deus. Agora você não se relaciona com Deus baseado na lei, mas baseado na fé em Jesus Cristo. Por fim, ele encerra essa parte do capítulo 3, mostrando enfaticamente no versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso, nosso tema nesta noite, olhando para o texto a partir do capítulo 4, versículo 1, é filhos de Deus por meio de Cristo. Vamos pensar um pouco nisso. Filhos de Deus por meio de Cristo. A nossa questão é como entender o processo de filiação a Deus por meio de Cristo Jesus. Como entender esse processo com base no texto lido? Há uma questão que eu gostaria de salientar aqui. É que quando nós falamos em lei, nós temos no Antigo Testamento a lei moral e a lei cerimonial. Jesus cumpriu toda a lei moral, mas a lei cerimonial ela se encerra com a vinda de Cristo. Assim dizem vários estudiosos e assim a Bíblia nos revela.
quando Cristo veio e assumiu esse comando da ligação do homem com Deus, como único meio, como ele diz ali em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele assume essa condição de mediador único entre o homem e Deus. A lei cerimonial perde o seu valor, embora a lei moral ela seja referendada pelo próprio Cristo. Ou seja, quando a lei diz não adulterarás, continua valendo. Adultério é um pecado diante de Deus, e adultério não é algo que agrada ao nosso Deus. Então, quando Paulo está explicando isso, ele mostra como a lei ela era esse tutor, esse curador. E eu, pensando nesse texto e refletindo, eu pude pensar como esse processo de filiação a Cristo, ou de filiação a Deus por meio de Cristo, como nós podemos entender isto? A palavra do Senhor então vai nos dizer, a partir do versículo 1 do capítulo 4, lido, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, né? O menor, o herdeiro, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então podemos pensar que um primeiro degrau da vida religiosa, da tentativa do homem buscar a Deus, é esse servir aos rudimentos do mundo, é a condição de serviçal dos rudimentos do mundo. O que é os rudimentos do mundo? Na palavra do apóstolo Paulo, ele quer dizer esses rudimentos elementares. No capítulo 4 mesmo, no versículo 9, versículo 10, ele repete essa ideia dos rudimentos fracos, e então ele cita os rituais, guardar os dias, os meses, os tempos, os anos, os sábados. Então o apóstolo está dizendo que, a princípio, nós éramos serviçais dos rudimentos elementares. A nossa comunhão com Deus tinha como base rituais. E quando nós olhamos a lei estabelecida por Deus no Antigo Testamento, Deus estabelece rituais para apontar para Jesus. E quando Jesus chega, então os rituais não têm mais sentido para a vida do ser humano em relação à sua filiação a Deus e à sua comunhão com o Senhor. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos de 1 a 4, a palavra do Senhor vai nos mostrar que a lei é apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir, e está se referindo naturalmente à presença de Cristo, à vinda do nosso Senhor. E ele vai dizer que é por isso que, mesmo com sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, a lei não pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam para adorar com base nos rituais, com base nos sacrifícios de animais. Ele diz: se ela pudesse, ou se esses sacrifícios tivessem a eficácia, eles teriam parado de ser oferecidos, pois os adoradores estariam limpos de seus pecados. Veja, o autor de Hebreus ele vai mostrar claramente que os rituais dos sacrifícios realizados pelos judeus, eles não têm mais eficácia, pois agora Cristo é quem nos conduz a Deus, e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, conforme as Escrituras do Novo Testamento nos mostram e nos ensinam. O estudioso da palavra do Senhor, Moody, ele diz que a filiação, ela exclui a servilidade e inclui a posição de herdeiro. É exatamente o que Paulo está dizendo nesse texto. É que enquanto nós somos servos dos rudimentos, nós baseamos a nossa comunhão com Deus e nossa intimidade com Ele com base nas superstições, com base nos rituais,
nós estamos apenas servis a rudimentos. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo, a coisa muda. Nós agora somos herdeiros de Deus por meio de Jesus. No livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 2, versículo 23, digo melhor, quando ele está ensinando exatamente sobre essas mesmas coisas. Ele está no início do capítulo 2 de Colossenses discutindo sobre essas questões de comida, essa questão de guardar os dias, os rituais do sábado, culto a anjos, visões, e ele no versículo 23 vai dizer que tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. E ele prossegue, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que a palavra nos diz aqui, dentro dessa instrução do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, é que a prática dos rituais, ela não tem poder contra o pecado. Você pode, ou a pessoa pode realizar um ritual, pode oferecer um sacrifício, mas isso não interfere no seu ser interior, como o poder de Deus através de Cristo faz. É em Jesus Cristo e através do Espírito Santo que vem morar em nós quando entregamos nossa vida a Jesus, que a nossa vida é transformada e a inclinação para o pecado ela é trabalhada e transformada por Deus de tal maneira que nós temos os recursos espirituais de Deus para dizer não ao pecado. E é em Cristo Jesus que nós somos vitoriosos contra o pecado. Então, a princípio, Paulo, ele diz, ele informa, ele ensina isso. Na lei, nós éramos servos dos rudimentos, servos dos rituais. Agora, pensemos em nossos dias. Como está o nosso servir a Deus? Como está o seu serviço ao Senhor? Semana passada alguém compartilhou comigo que estavam passando pelo WhatsApp uma estratégia para vencer o novo coronavírus. Era colocar um cabelo dentro da Bíblia, um cabelo da pessoa dentro da Bíblia, e Deus iria curar a pessoa. Veja como o ser humano ele é inclinado para esses rudimentos elementares. O seu interior quer uma resposta espiritual, mas o homem termina pegando caminhos, atalhos que não o levam a Deus e a eficiência na sua relação e na sua intimidade com Deus. Rudimentos, superstições. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que quando Jesus vem, ele nos adota como filhos de Deus. Ou melhor, nós somos adotados em Cristo como filhos de Deus. A palavra do Senhor, então, no versículo 4 e 5 diz assim, olha, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ser adotado por Deus como filhos. Isso só pode acontecer através de Jesus. A adoção em Cristo faz-nos filhos de Deus. É por isso que o evangelista João, escrevendo o evangelho, a vida de Jesus, lá no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ele diz que nos tornamos filhos de Deus por crermos em Jesus, o enviado de Deus. A fé e o relacionamento com Jesus, ele nos faz filhos de Deus por crer e por entregar-nos ao comando do Mestre, ao que ele nos comande a vida. Mas a palavra de Deus nos explica mais sobre isso. Romanos capítulo 8, 14 a 16, a palavra diz o seguinte:
Porque todos os que são guardados, digo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. E ele prossegue dizendo: por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha aos nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo que habita naquele que entregou sua vida a Jesus, que creu, que desenvolveu fé nele, em Jesus, como o enviado de Deus, como mediador entre nós e Deus. Esse Espírito Santo vem habitar em nós e ele testemunha, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, filhos por adoção. A adoção no mundo normal, na nossa convivência, é feita de alguém que primeiramente não era filho, não é filho gerado. No entanto, quando vemos para o reino de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos gerados nova criatura. Segundo os Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse gerar novo em nós, produzido pelo Espírito de Deus, é que nos identifica com Cristo, que é o nosso libertador e o nosso mediador, e nos torna filhos de Deus. João, na sua primeira carta, 1 de João capítulo 3, versículo 2, ele nos informa: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui ele está apontando para a segunda vinda de Cristo, mas ele está dizendo: olha, você que está em Cristo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E quando Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele. Veremos a Cristo como Ele realmente era, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Explicando algo mais em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, a palavra nos diz: em amor nos predestinou, está falando de Deus, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Adotados em Cristo, nós somos adotados em Cristo. É que Paulo está explicando para aquela igreja dos irmãos Gálatas: olha, vocês são adotados em Cristo, os rudimentos elementares não têm mais nenhum efeito sobre a vida de vocês, eles não significam nada para vocês no relacionamento íntimo de vocês com Deus, mas Jesus, este é o caminho, e é nele que vocês são feitos filhos de Deus. O que você tem no seu coração como ordenança de Deus? Talvez você tenha buscado realizar a sua vida em vários lugares, em várias crenças. Talvez você busque realizar ou sentir satisfação espiritual em rituais. Mas olha o que a Bíblia nos diz: é Jesus Cristo que nos faz filhos de Deus, e é por Ele que nós temos uma comunhão sincera e profunda com o nosso Pai. Então, primeiro estágio é servir sal dos rudimentos do mundo. Segundo estágio, quando você conhece a Deus, conhece a Jesus e crê nele, entrega a sua vida a Ele, você é adotado como filho por meio de Jesus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aquilo que eu chamo da intimidade com o Pai. Ele vai nos dizer no versículo 5 e versículo 6:
Ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Está muito claro, amados, que o Espírito de Deus vem habitar em nós porque Cristo nos adota na família do Pai, na família de Deus, e somente Ele tem essa função. Só Jesus pode fazer isso. E então Deus envia ao nosso coração o seu próprio Espírito, e nós podemos chamar Deus de Pai, podemos ter a mesma intimidade com o Pai que Jesus teve. Há uma coisa interessante, tem um estudioso, Edward McHenry Bounds, um autor americano falecido no início do século XX. Ele escreveu vários livros, escreveu 11 livros, desses 9 foi sobre oração. Lendo um trecho desse livro sobre a questão do poder da oração na vida do discípulo de Jesus, ele diz: aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo através do seu caráter e têm afetado mais poderosamente o mundo a seu favor, a favor de Deus, do reino de Deus, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes de sua vida. O que esse autor está dizendo é que a experiência com Deus, o tempo passado com Deus na comunhão por meio de Cristo Jesus, transforma o nosso caráter, e nos faz parecido com eles, impactando o mundo, levando pessoas para olhar para Deus, assim como Cristo faz. Ele nos adotou como filhos, mandou para o nosso interior o seu Espírito Santo, e nós podemos clamar ao Pai como Ele mesmo se relacionava com o Pai. E por causa desse relacionamento nós podemos impactar o mundo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos tornamos íntimos de Jesus, mais somos transformados e mais impactamos as nossas famílias e aqueles que estão ao nosso redor. Filhos estão destinados para a intimidade com o Pai e se autoexpressam com espontaneidade, com liberdade. É isso que Jesus nos deu, a liberdade de poder ir direto a Deus como nosso Pai. Abba, Pai, é uma expressão de intimidade. Essa expressão Abba, Pai, segundo a Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, diz que na linguagem coloquial dos dias de Jesus, Abba era primeiramente um termo íntimo e respeitoso, dado pelos filhos aos pais. E essa expressão ela vem do aramaico. Ela só é escrita 3 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 15. Aqui em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. E Marcos, por sua vez, escreve em Marcos capítulo 14, versículo 36, como a expressão que Jesus usa no Getsemane. Ele diz: Abba, Pai. E essa expressão então indica um relacionamento de intimidade. A intimidade com o Pai, ela é um processo do nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus. A intimidade com o Pai é algo que devemos buscar, mesmo já sendo filhos, adotados por Cristo. Quantos filhos de Deus não têm intimidade com Deus? Vivem em dúvidas, inclusive sobre sua salvação, ou verdadeiramente não entregaram suas vidas a Jesus, ou estão distante do Pai, não têm construído confiança verdadeira no que a palavra do Senhor nos diz. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus no Antigo Testamento já diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A intimidade com Deus
requer de nós essa busca de coração sincera e verdadeira. O Salmo 42, versículo 2, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Veja que o salmista, ele tem essa sede por intimidade com Deus, que nós, ou todo aquele que é discípulo de Jesus, precisa desenvolver, precisa estar aos pés do Pai diariamente, por meio de Jesus, essa intimidade que Jesus conquistou para nós na cruz, é que nós desfrutamos ao entregar a nossa vida a Ele. Provérbios no capítulo 3, versículo 32 nos diz: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Vá olhando como a palavra do Senhor vai moldando aquele que é íntimo de Deus. A sinceridade no encontro com o Pai, a sinceridade na entrega de vida a Jesus, no compromisso com segui-lo, em ser verdadeiramente discípulo dele, em estar próximo dele e ouvir dele os ensinamentos e o direcionamento para o dia a dia. Contudo, Jesus é o requisito primeiro para você desenvolver intimidade com Deus. É quando você entrega a sua vida a Jesus, adotado como filho em Cristo Jesus, filho de Deus. Você tem a abertura do Pai para chamá-lo de pai, de papai, de paizinho. Você tem intimidade com Deus. Em Tiago, por exemplo, capítulo 4, versículo 8, a palavra nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Veja que a palavra, ela nos chama para a intimidade com Deus, para a intimidade com o Pai. Tiago vai dizer que nós precisamos limpar as nossas mãos, tirar os pecados de nossa vida, e isso acontece com uma entrega profunda a Jesus. Diariamente nossa relação com Deus sendo construída via Jesus Cristo, via submissão à vontade dEle. E Ele diz: vós de duplo ânimo, vocês que uma hora estão firmes, que estão animados, e outra hora estão procurando outros recursos para a solução de suas vidas. Firmem-se em Deus, purificai os vossos corações. A palavra é bem clara. Ela nos diz que Cristo, Ele resolve todas as nossas dificuldades e os nossos problemas, e coloca a nossa vida diante de Deus como um filho. E Ele diz no versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas, do nosso texto básico: de sorte que, uma vez que nós somos filhos por adoção em Cristo, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E sendo filho também nós somos herdeiros por Deus. Somos herdeiros da promessa de Deus. Pense um pouco na sua vida. Você que já é filho de Deus, você que entregou sua vida a Jesus, como está a sua intimidade com o Pai? O seu relacionamento com Deus tem impactado as suas ações diárias, a sua forma de agir, de confiar, de entregar a sua vida nas mãos de Deus? Isso é resultado da sua relação e do seu relacionamento de intimidade com o Pai? Como está a sua fé nesse tempo de pandemia? Como está a sua confiança em Deus nesse tempo de dificuldades? Empresários com dificuldades, famílias com dificuldades. No entanto, Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo. Por isso, o apóstolo é bem enfático diante daquela igreja.
não voltem atrás, não retrocedam para os rudimentos. Creiam em Jesus. Vocês são filhos de Deus. Se vocês entregaram suas vidas a Jesus, e se são filhos de Deus, vocês têm a liberdade para ter intimidade com o Pai. E como filhos, são herdeiros de Deus. Que Deus aplique a palavra em nossos corações e nos faça cada dia mais viver a condição de filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, com intimidade diária e profunda com o Pai, e entendendo assim o seu propósito para a nossa vida, e andar na sua vontade, de maneira que a nossa vida impacte aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família em primeiro lugar, e aqueles que convivem conosco e até os confins da terra, a favor do reino de Deus. Em nome de Jesus, oremos ao nosso Deus. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você está. Coloque seu coração em oração nesse momento e a sua mente. Pai maravilhoso, muito obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Pedimos que o Senhor ministre esta palavra repetidas vezes a cada coração. À medida que alguém ouvir, que alguém olhar o vídeo desse culto, meu Pai, a Tua palavra impacte o coração e a mente. Que, ó Deus, o Senhor possa, através desta palavra, gerar filhos para Ti em Cristo Jesus. Pessoas sejam transformadas e salvas, optem em entregar suas vidas a Jesus e seguir o seu propósito. Em nome de Jesus, meu Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos, faz dessa igreja, Igreja Batista da Vermelha, e todas as igrejas locais nessa cidade de Teresina, em todo o Brasil. Faze de nós, Pai amado, instrumento do Senhor no consolo e na ajuda às pessoas deste país nesse tempo de distanciamento social. Faz de nós, meu Deus, os instrumentos que vão conduzir essas pessoas a olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Senhor vai convertendo seus corações a Ti mesmo, aos propósitos do Senhor. Obrigado, Deus, por cada família que tem buscado a Tua presença. Olha para aqueles que estão se distanciando de Ti, meu Deus, que estão retrocedendo para rudimentos elementares. Repreende isso em nome de Jesus, meu Pai, e firma Teu povo na fé exclusiva em Cristo Jesus. Oramos em nome dEle, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso encontro desta noite, culto de adoração ao nosso Deus. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco neste momento, aqueles que vão ter acesso a esse culto em outro momento. Quero louvar a Deus por sua vida e orar por sua família. Nós estamos em campanha de oração para a família em todo o Brasil. Nós aqui da Igreja Batista da Vermelha, desde o início desse distanciamento social, temos trabalhado em família, com culto doméstico, com momentos de oração. Ontem tivemos o nosso dia de consagração, com oração, com jejum, mas nós queremos também orar por você. Você pode encaminhar ao WhatsApp que vai aparecer aqui na tela o seu motivo de oração. Outro quesito é, se você, depois de ouvir a palavra de hoje, você deseja entregar sua vida a Jesus, comunique-se conosco através desse WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós teremos o privilégio de ajudar você a caminhar em intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. Ou simplesmente você quer um estudo bíblico, entre em contato conosco e nós vamos estar indo em sua direção através das mídias, das redes sociais, e nós poderemos ajudar você a caminhar no estudo da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso encontro desta noite, pedir a bênção apostólica, e depois nós queremos encerrar de fato louvando ao Senhor. Você aí no seu lar, você fica em pé com sua família e nós vamos cantar
a segurança, o hino de número 375 do nosso cantor cristão, porque em tempos de crise, a nossa segurança continua sendo Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, meu Pai, por esse encontro, meu Deus. Que o Senhor, em breve, meu Pai, nos dê o privilégio de estarmos todos juntos no templo ou em outros lugares, de casa em casa, adorando ao Senhor, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor fortaleça teu povo e que a graça do Senhor se multiplique na vida de cada família que tem acesso a essa mensagem de hoje, desta noite, Pai. Queremos, em nome de Jesus, Pai, pedir que o Senhor abençoe nossos líderes de PGM, nossos PGMs, os homens, as senhoras, ó Deus, os adolescentes, as crianças, que nenhum deles se desconecte de Ti, Pai, nem uns dos outros, mas que o Senhor nos ajude a perseverar em unidade, porque somos igreja, somos uma família, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, em nome de Jesus, amém. Que segurança temos em Cristo Jesus. Cantemos ao Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz.